Olá, comunidade Old Way. Sigamos a leitura das cartas entre Freud e Pfister. Carta 90, Viena, 23 de fevereiro de 1929. Caro doutor, imagino quão solitário o senhor deve sentir-se após a interrupção de uma tão longa vida em comum. E aperto amigável e solidariamente sua mão, seu Freud. Viena, 26 de maio de 1929. Caro doutor, até agora o senhor foi o único a quem não agradeci pelos cumprimentos pelo aniversário. Faço-o agora e estou contente que passei por todos. A vida já não é fácil em si, seu valor é duvidoso, e ter de agradecer que se fez 73 anos parece-me uma das tais injustiças que meu amigo Pfister suporta melhor que eu. Entretanto, se o senhor prometer que não o fará mais, quero perdoá-lo ainda esta vez, assim como o senhor parece perdoar-me várias coisas, o futuro de uma ilusão e outras. Com saudação cordial, seu Freud. Pfister a Freud, Zurique, 4 de fevereiro de 1930. Muito estimado, caro professor, perdoe-me com a maior bondade que, por tanto tempo, não tenha respondido ao amigável envio do seu texto sobre o mal-estar na cultura. Certamente o senhor o atribui a um mal-estar pelo mal-estar. Todavia, tenho de acrescentar que, além disso, também experimentei muita alegria no livro. Recordo como o senhor me escreveu há 2 décadas, se não me engano, que pensava com horror no tempo em que sua capacidade intelectual declinasse. Agora o senhor está um pedaço acima dos 70 e seu vigor anima e enriquece. O senhor viveria em alturas solitárias se fosse somente pensador, pois quem poderia comparar-se ao senhor? Mas o senhor vive no meio de um círculo de pessoas que o amam, honram e lhe são gratas, porque, apesar do seu pessimismo, o senhor é bondade e benignidade. Com prazer, faço uso do seu convite para exercer livre crítica ao seu livro. Há anos, li no Manual de Psicologia de Ebbinghaus. A análise da vida amorosa conduz somente a futilidades. Assim acontece comigo na leitura do seu novo livrete, que, sem dúvida, contém muitíssimos pensamentos profundos e importantes, mas que, assim me parece, não acerta em tudo. Não posso entrar em detalhes, pois então surgiria um tratado. Permita-me apenas algumas generalidades. Na doutrina das pulsões, o senhor tem pensamento conservador, eu progressista. Vejo, como na doutrina da evolução dos biólogos, uma tendência impulsionadora ascendente, tal como na primavera olímpica de Spitteler, em que os deuses, escalando penosamente e escorregando de volta, sobem mediante esforços indizíveis. A pulsão de morte vejo somente como declínio da força vital, não como uma pulsão propriamente dita. E penso que, mesmo a morte dos indivíduos não pode deter o desenrolar da vontade universal, mas apenas fomentá-la. Vejo a cultura cheia de tensões. Assim como no homem volitivo, o status praens contrapõe-se ao status futurus desejado, também na cultura. Assim como seria errado ver nas realidades efetivas do indivíduo a sua totalidade, ignorando, porém, seus esforços,
Também seria incorreto julgar as abominações culturais presentes como sendo simplesmente a cultura, pois a elas também se contrapõem magnificências culturais. Descrevi, talvez como primeiro, a ética no meu texto sobre a psicanálise e visão de mundo, como providência higiênica. Não a concebo apenas como uma tentativa terapêutica, mas também como uma profilaxia. Contudo, creio que isto ter apenas descrito uma parte da questão. Assim como na vida, o médico, o empregador, o erudito, etc., são importantes para o indivíduo, também o são a higiene individual e social para a cultura, bem como para a vida individual. Diante do seu livro, acontece comigo como numa viagem por uma região montanhosa. Ali desemboca um desfiladeiro no qual o olhar não consegue penetrar. Mais adiante, abre-se um amplo vale. Em algumas frases concisas, sente-se a pressão de continuar explorando e se está seguro de encontrar importante terra incógnita. Viena, 7/2/1930. Caro doutor, lá fora chove e não podemos fazer o costumeiro caminho matinal com Wolf, o cão pastor de Anna Freud, pois ele não deve molhar-se devido à sua tendência ao eczema. Assim, tenho 1 hora de tempo para responder sem demora a sua querida carta de ontem. Nem tudo o que o senhor conta de si é agradável, mas será que temos o direito de esperar que tudo seja agradável? Eu, ao menos, me agrado do próprio fato de que o senhor escreve de si e sobre o que trabalha, o que espera, do que sente falta. Com o distanciamento geográfico, facilmente a gente se afasta quando não se ouve nada um do outro, quando não pode vivenciar nada junto, e as relações pessoais são algo especialmente valioso que não pode ser coberto por comunhão de trabalho ou de interesses. Justamente nós dois, depois que nos conscientizamos das últimas diferenças fundamentais de nossas concepções de vida, agora temos motivos especiais, mas também inclinações especiais, eu espero, para cultivar tais relações. O Senhor tem razão quando acha que minhas forças mentais não desapareceram nestes anos excedentes, acima de 70. Mesmo assim, elas permitem perceber com suficiente clareza a influência da idade. Das 3 formas de decomposição, dentre as quais a natureza escolhe em cada caso, a destruição simultânea de corpo e alma, a prematura derrocada psíquica, com a manutenção corporal e a sobrevivência da vida mental na debilidade somática, em mim se instalou a terceira, talvez a mais generosa. Pois, muito bem, quero servir-me desta vantagem e contrapor à sua crítica breve e respeitosa uma defesa ainda menor e mais modesta. Quero tratar apenas de um ponto. Quando duvido da disposição da humanidade de avançar no caminho da cultura para uma perfeição ainda maior, quando detecto na sua vida uma luta contínua entre eros e pulsão de morte, cujo resultado me parece incerto, creio não ter dado com isto qualquer expressão das minhas próprias características constitucionais ou da disposição adquirida de sentimentos. Não sou um autoflagelador, nem um bosniquel, expressão vieniense para caracterizar uma pessoa maldosa que se alegra com a desgraça alheia. Quero de bom grado conceder algo de bom a mim e aos outros, e também acharia bem mais belo e consolador se pudéssemos contar com um futuro tão brilhante. Mas parece-me novamente um caso da luta entre ilusão, cumprimento de desejo, e reconhecimento.
Não se trata de modo algum de aceitar o que seja mais agradável ou mais cômodo e vantajoso para a vida, e sim o que mais se aproxima da enigmática realidade que existe fora de nós. A pulsão de morte não me é um anseio do coração. Ela surge somente como uma hipótese inevitável a partir de razões biológicas e psicológicas. Disto se deduz todo o restante. Meu pessimismo aparece-me então como um resultado, o otimismo dos meus adversários como uma pressuposição. Eu poderia também dizer que fiz um casamento de conveniência racional com minhas teorias sombrias e que os outros vivem com as suas um casamento por inclinação sentimental. Espero assim que eles se tornem mais felizes que eu. Naturalmente, é bem possível que eu incorra em erros em todos os 3 pontos, na independência da minha teoria, em relação à minha disposição, na valoração dos meus argumentos para essa teoria e no conteúdo dela própria. O Senhor sabe, quanto mais grandiosos os prospectos, tanto menor a certeza e tanto mais apaixonada no que não queremos participar, a tomada de partido das pessoas. Posso imaginar que há vários milhões de anos, no período Triásico, toda a raça dos grandes sáurios estava bem orgulhosa de seu desenvolvimento e sabe Deus que grandioso futuro eles esperavam para si. Então eles se extinguiram, com exceção do pobre crocodilo. O Senhor há de argumentar. É que estes sáurios certamente não pensaram assim, eles só pensavam em comer. Mas o homem tem o espírito, que lhe dá o direito de pensar no seu futuro e de crer. Bem, o espírito certamente é algo de extraordinário. Sabe-se tão pouco dele e da sua relação com a natureza. Tenho muito respeito pelo espírito, mas será que a natureza também o tem? Pois ele é uma parte dela. O restante parece sair-se bem sem esta parte. Será que, por consideração ao espírito, ela realmente se deixará influenciar de forma ampla? Digno de inveja quem souber algo mais seguro do que eu a respeito. Com cordiais saudações, seu Freud. Última carta de hoje, Pfister a Freud, em 31 de julho de 1930. Para a Sociedade Psicanalítica de Nova York, estou escrevendo uma palestra sobre o surgimento e superação da angústia e da compulsão na história da religião judaico-cristã. O tema ocupa-me há anos. A princípio me surpreendeu porque fornece preciosas comprovações do seu ensino. Mas então ele colocou tantos novos problemas de peso, como, por exemplo, a substituição da doutrina da reparação e do sacrifício pelo princípio do amor e da graça, a prática dos sacrifícios eu posso entender facilmente pelos meus princípios de continuidade psíquica. A necessidade de expiação foi grandiosamente trabalhada pelas suas investigações dos últimos anos. Na concepção genuinamente cristã da graça, como aparece na parábola do filho perdido, Lucas 15, acontece evidentemente uma regressão para aquela fase infantil na qual a criança ainda não é tratada segundo a medida do bem ou do mal, mas simplesmente é servida com amor e bondade. Mas com isto, ainda não está solucionado o verdadeiro problema. Na educação, a aplicação dos princípios da expiação ou da graça também pertence ao mais difícil. Sempre temos de erigir regras, e justamente assim acabamos caindo em todo tipo de diabruras, até que derrubamos as regras e retomamos novamente a meta original. Por acaso não reside em toda graça e perdão uma prática analítica?
Para mim, é motivo de grande alegria ver como a corrente principal que se liga ao seu nome desenvolve-se sempre com maior força, aprofundando e alargando seu leito. Na sua chegada, minha esposa trouxe-me um motivo de grande alegria. Eu tinha guardado as cartas do Senhor desde 1909, numa caixa no sótão, que protegia cuidadosamente. Depois da morte da minha primeira esposa, tive uma empregada que arbitrariamente queimou parte dos meus mais preciosos arquivos e me roubou terrivelmente. Apesar de longas procuras depois da saída dela, não conseguia mais achar aquela caixa e considerava perdida. Agora, por felicidade, as cartas foram novamente encontradas. Nem posso expressar o quanto a minha correspondência com o Senhor me beneficiou, quantos estímulos ela me forneceu. Agora já me alegro de coração por poder rever suas palavras bondosas e espirituosas quando eu retornar a Zurique em meados de novembro. Carlos Borges, Old Way Cast na antiga estrada, a moda antiga, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.